bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria estarmos nesta manhã juntos para meditarmos a palavra de Deus, nos alimentarmos dessa palavra que é vida, que é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Hoje, segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, dia em que comemoramos a proclamação da República, que ocorreu no ano de 1889, quando o Brasil, então, se torna independente politicamente da coroa portuguesa. Que maravilha! Também nós queremos proclamar a nossa libertação de todos os males físicos, espirituais e emocionais que têm nos assolado e nos afligido nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, convido você, antes de mais nada, a apertar o sininho de notificação, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também compartilhar para as pessoas da sua rede social, do seu Instagram, do seu WhatsApp, para os seus familiares, para que mais pessoas possam alimentar dessa palavra que é vida. Hoje também nós comemoramos o dia de Santo Alberto Magno, nascido na Alemanha no ano de 1206, ele que foi bispo e doutor da igreja, também foi um homem dedicado ao magistério, é verdade, foi um grande professor e foi o ensinador, o mestre, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que São Tomás de Aquino. Que ele possa também interceder para que tenhamos homens e mulheres de Deus dedicados ao ensino da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a palavra do Evangelho do dia, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que viam na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda com mais força: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lendo essa palavra, meu irmão, minha irmã, nós podemos imaginar, fazendo esse exercício de voltar lá no Evangelho, Jesus entrando em Jericó. Ele se aproximava ali daquela cidade onde, sentado à beira do caminho, tinha um cego de nascença. Em outra passagem, até esse cego é nomeado como Timeu, filho de Bartimeu. Ou seja, é um homem que não tem uma identidade própria, ele é conhecido como filho de alguém. Ele estava ali à beira do caminho, na porta da cidade, ele não estava nem dentro nem fora, ele estava à margem da sociedade. Ora, ele era um cego, estava marginalizado por sua enfermidade, e ele ali à beira do caminho, vendo a multidão passar, talvez recolhendo as sobras que lhe restavam, as esmolas que lhe eram oferecidas, ele então ouve um burburinho, ele ouve uma agitação no meio da multidão, e ele então começa a perceber algo diferente, e aí ele pergunta o que está acontecendo, e as pessoas então respondem: é Jesus quem passa. Eu imagino que aquele cego que ouvia muito bem já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar das maravilhas que o Filho de Deus realizara por onde passa, por onde havia passado. E aquele homem então
começa a acender nele um pingo de esperança, começa a acender nele uma expectativa de mudança de vida, de transformação, e ele então começa a colocar para fora tudo aquilo que estava dentro do coração dele, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende piedade de mim. Gente, eu imagino aquele homem gritando, e no grito dele ele colocando as suas expectativas, colocando a sua esperança, talvez a última esperança, porque ele ficava ali dia após dia à margem da sociedade. Talvez até as pessoas traziam para ali para pedir esmola, e aquele homem então não tinha mais expectativa social, já não tinha mais dignidade, já estava vivendo à margem. Mas ele ouve falar de que Jesus estava passando. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O engraçado é que quando ele começa a gritar, as pessoas começam a falar assim: cala-te, para, não incomode. Mas ele não se preocupa, ele não se dá por vencido, ele não se amedronta, ele não se acovarda diante daqueles que tentaram impedi-lo, diante das dificuldades, diante das tempestades, diante das tribulações, e ele começa a gritar mais forte. Quanto mais o impediam, mais ele começa a gritar, e ele vai falando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende piedade de mim. E eu imagino aquele homem no seu desespero, na última gota de esperança que o restava, ele começa a clamar o nome de Jesus. E Jesus não fica alheio ao clamor do seu filho. Jesus não fica alheio ao clamor daquele que sofre. E ele então fala: chamai-o. E eles o chamam, e ele então vai em direção a Jesus. Diz uma outra passagem, que é muito parecida com essa, porque os evangelhos são sinóticos, eles são semelhantes, que ele joga fora a sua capa, e jogar fora a capa é abandonar a vida passada, e ele vai de encontro a Jesus, e chegando perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Meu irmão, minha irmã, eu fiquei imaginando a cara daquele homem diante de Jesus. Olha, é claro, Senhor, eu quero ver. A resposta dele talvez parecia óbvia, meu irmão, mas Jesus pergunta, sabe por quê? Porque na realidade Jesus queria ver o que estava no coração daquele homem. Jesus queria ver o desejo, a vontade daquele homem, qual que era o desejo do coração dele. Porque nem sempre, meu irmão, quem não enxerga quer enxergar. Nem sempre quem está enfermo quer ser curado da enfermidade. Talvez a enfermidade vire uma muleta para ganhar benefícios, uma muleta para ganhar esmola, uma muleta para poder ser vitimizado. Mas Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E ele responde para Jesus: que eu veja. E Jesus então lhe disse: vê, tua fé te salvou. Meu irmão, a graça, a ação, a manifestação de Jesus acontece na vida daquele homem a partir de duas atitudes daquele homem. Primeiro, a atitude de buscar a Jesus, de clamar a Jesus, de gritar pelo nome de Jesus diante da sua dificuldade e reconhecer que o Cristo tem o poder de realizar uma obra nova na vida dele. A segunda atitude, meu irmão, minha irmã, que fez com que aquele homem fosse curado é se abrir, rasgar o coração diante de Jesus e colocar para ele a necessidade, a realidade que está vivendo e qual que é o desejo do coração dele. A atitude daquele homem moveu o coração de Jesus, porque, meu irmão, só vai de encontro a Jesus, só enfrenta as barreiras, só enfrenta os obstáculos, só consegue se aproximar de Deus aquele que crê. E pela fé, aquele homem então, ele recebe a graça. A palavra é bem clara no versículo 42, Jesus disse: vê, tua fé te salvou. E aquele homem materializou o gesto de fé quando ele começa a clamar pelo nome de Jesus. E independente das tribulações, dos ventos contrários, ele é persistente na sua oração.
trazendo hoje para meditarmos a palavra de Deus, trazendo para a minha vida pessoal, eu, Arlen, né? Quantas vezes eu estou à beira do caminho, quantas vezes eu estou como aquele homem, talvez em dificuldades espirituais, emocionais, quantas vezes a enfermidade vem nos assolando e diante das tribulações, das provações, eu preciso entender que a resposta para minhas dificuldades está em Jesus. Aqui Jesus passava por Jericó, mas Jesus continua passando no meio de nós até hoje. Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o próprio Cristo, ele fala: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, como aquele cego que não via. Talvez também nós estamos cegos espiritualmente, a humanidade está cega espiritualmente. Quantas pessoas que não conseguem enxergar as coisas de Deus, as coisas espirituais, e muitas vezes nós ficamos batendo a cabeça igual besouros. Quantas vezes eu, Arlen, fiquei batendo a cabeça? Eu não sei se você já viu, né, no interior, até mesmo nas cidades, esse tempo chuvoso, gostoso que tá. Mas de repente entra dentro de casa aqueles besouros, e aqueles besouros começam, meu irmão, minha irmã, a bater cabeça. Se tiver luz acesa, ele vai bater na cabeça contra a luz, bate a cabeça na parede, e ele vai batendo cabeça para todos os lados, porque a visão dele fica prejudicada, porque ele não consegue enxergar direito. E quantas vezes eu, Arlen, fiquei batendo a cabeça, porque eu não conseguia enxergar os projetos de Deus na minha vida. Talvez, meu irmão, minha irmã, faltou-me visão espiritual. E mesmo que me faltando visão espiritual, faltou-me entender, ouvir a voz de Deus. Porque aquele homem não conseguia enxergar. Como muitas vezes nós também temos a nossa visão limitada. Mas aquele homem ouvia perfeitamente. E quando ele ouviu o burburinho, quando ele ouviu que estava acontecendo algo diferente, ele perguntou o que está acontecendo. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido os feitos de Jesus. E ele começa a gritar: tende misericórdia de mim. Diante da minha dificuldade, eu tenho gritado o nome de Jesus. Eu tenho buscado o nome de Jesus para a minha vida. Eu tenho proclamado o senhorio de Jesus sobre as minhas realidades pessoais, temporais e até espirituais. Aquele homem começou a gritar forte: na minha tribulação eu tenho gritado o nome de Jesus. Eu tenho clamado o nome de Jesus, Arlen. E de repente, quando eu começo a clamar o nome de Jesus, a tribulação aumenta. Porque o inimigo fica furioso, o inimigo não quer que nós saiamos da lama, que nós saiamos do barro, que nós saiamos do buraco, da escuridão. Porque quando nós estamos na escuridão, nós não vemos a prontidão que estão do nosso lado. É como entrar num quarto cheio de bagunça com a luz apagada, talvez cheio de insetos, de ratos, de baratas, de pestes, mas com a luz apagada nós não conseguimos enxergar. E aí quando nós nos aproximamos de Jesus, ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo. E o inimigo não quer que a gente enxergue a lama, o buraco em que estamos metidos. E aí ele fica furioso. É como as pessoas falando para aquele cego: cala-te, não incomode-o, pare de gritar. Será que no momento em que a tribulação aumenta na minha vida, eu tenho forças para clamar mais forte ainda o nome de Jesus? A me apegar mais ainda em Deus? A colocar diante do Senhor o meu problema, a minha dificuldade e crer que Ele pode, que Ele tem condições de transformar a minha realidade? Talvez diante das tribulações do dia a dia eu tenha fraquejado a minha voz. Mas a palavra hoje tem falado: Arlen, não fraqueje a sua voz, não desanime, não fraqueje na sua oração. Pelo contrário, sede perseverantes na oração, como diz no livro de Provérbios: nada te impeça de orar sempre, pois a recompensa de Deus é eterna. Nada te impeça de orar, porque Deus, meu irmão, minha irmã,
ouve a nossa oração. Lembrando do livro de Daniel, quando Daniel reza e pede uma resposta de Deus, e ele vai rezando durante 7 dias. E no 7º dia o anjo do Senhor aparece e fala: Daniel, desde o primeiro instante eu ouvi a sua oração, mas o principado de tal região me impediu de chegar e trazer a resposta até vós. Meu irmão, Deus não deixa a nossa oração sem resposta. Assim como aconteceu com o cego de Jericó, ele ouve agora o nosso clamor. E ele pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Talvez, meu irmão, eu não saiba de fato o que é melhor para mim, mas Deus o sabe. E é necessário estar com o coração aberto para responder para Deus, sinceramente, qual é o desejo do nosso coração, para que Ele possa fazer o melhor por nós. Deus é um Deus de amor. É um Deus que não nos desampara e Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas é necessário, primeiro, se aproximar dEle como o cego se aproximou. Segundo, rasgar o coração. O que queres que eu te faça? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar junto comigo, a colocar o seu coração diante do Senhor agora. Feche os seus olhos se você puder e junto comigo vamos rezar. Neste momento de oração, Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a minha realidade pessoal, o Senhor sabe dos meus medos, das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas batalhas, Senhor. O Senhor sabe o que eu tenho vivido na minha família, na minha casa, com os meus filhos, com os meus parentes, Senhor. O Senhor sabe o que eu tenho passado no meu serviço, Senhor. O Senhor sabe também, Senhor, as minhas lutas interiores, Senhor. A minha dificuldade de rezar, a minha dificuldade de ler a Bíblia, de me colocar na Tua presença, de viver autenticamente o Evangelho, Senhor, a minha cegueira espiritual. Quantas vezes, Senhor, eu não tenho enxergado os Teus projetos para a minha vida e tenho batido a cabeça igual besouro. E nesta oração, Senhor, neste momento eu quero consagrar a minha vida em Tuas mãos e te peço, Senhor, realiza em mim a Tua obra, a Tua vontade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem de piedade das minhas misérias, tem de piedade das minhas fraquezas, tem de piedade, Senhor, de todas as vezes que eu não tenho enxergado o Teu projeto de amor e por isso eu tenho sofrido, por isso eu tenho sentido na pele a consequência, Senhor, de não seguir o Teu plano de amor. Tem de misericórdia de mim, Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, quais são os seus problemas, eu não sei o que você tem enfrentado, mas clame agora o nome de Jesus, clame agora que Ele venha ter misericórdia de você. Vai colocando para o Senhor agora a sua realidade dentro da sua casa, com a sua família, com os seus parentes, vai colocando agora a sua realidade profissional. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja endividado, talvez você esteja com uma enfermidade no corpo, uma enfermidade na alma, uma enfermidade no espírito. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua cegueira. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua enfermidade, se é física, se é emocional, se é espiritual, se é uma porta que ainda não se abriu, se é um problema familiar. Talvez, meu irmão, seja o adultério que está batendo as suas portas, talvez seja os vícios das drogas, talvez seja a bebedeira, talvez seja até mesmo um esfriamento espiritual com esse isolamento social que nós vivemos agora. Talvez você tenha andado longe dos caminhos do Senhor, mas nesta manhã, dia da proclamação da República, nós queremos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Vai proclamando, eu proclamo aqui, você aí da sua casa, vamos proclamar: Jesus Cristo vive, reina e é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida profissional. Jesus Cristo é o Senhor dos meus projetos. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida espiritual. Eu consagro agora toda a minha vida, toda a minha história, todas as minhas empresas, todos os meus projetos ao senhorio de Jesus. E proclamo agora que pelo sangue de Jesus eu sou livre, eu sou liberto, eu sou curado, porque Ele pagou pelos meus pecados na cruz. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E eu convido você, finalizando essa oração. Jesus vira para aquele homem e fala: o que queres que eu te faça? Ele está olhando para você agora como ele olha para mim, o Arley, e fala assim: o Arley, o que queres que eu te faça? No silêncio do seu coração, como eu vou fazer agora, fala para o Senhor qual é o desejo do seu coração.
Senhor, eu te consagro essa realidade que eu apresentei ao Senhor agora. E tenho a certeza que assim como o milagre aconteceu naquele cego, o milagre está acontecendo agora na minha vida. Meu irmão, minha irmã, lembrando dos 10 leprosos que Jesus cura, um volta para agradecer. O agradecimento é o reconhecimento de que Deus é suficiente na nossa vida. Aquele que volta para agradecer recebeu uma outra palavra de Jesus, né? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, nós queremos louvar a Deus agora pela graça, pelo milagre que Ele está fazendo em nós. A palavra de Deus meditada é um alimento espiritual que pode transformar as nossas vidas. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. Muito obrigado. E contemplando a tua palavra, Senhor, onde o Senhor olha para aquele homem, aquele cego de nascença, e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que a tua palavra possa também tocar no fundo do nosso coração e dar-nos a graça, Senhor, de colocar a nossa vida em tuas mãos com autenticidade. Que nós possamos também, Senhor, à medida em que nós fomos curados dos nossos entraves, da nossa paralisia, da nossa cegueira espiritual, que nós possamos também ajudar a outros, Senhor. Não ser barreira para que se aproxime de Jesus, mas que nós possamos levar as pessoas até Jesus, como aqueles que levaram o cego a Jesus. Que a tua palavra possa gerar frutos em nós, Senhor, frutos de vida nova. Nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Que alegria, meu irmão, que bom nos alimentarmos nessa manhã da palavra de Deus. Tenho certeza que essa palavra frutificou no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado.